Então vamos lá. Esse é o senhor Nelson Bart. Ele pertence à Associação Comercial de São Paulo, está há muito tempo aqui na região. Então vamos perguntar primeiro qual o seu nome completo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que podem nos escutar e ver. Meu nome completo é Nelson Terra Bart. Nelson Terra Bart. Sabe, você nasceu... Qual a data do seu nascimento, Nelson? Eu nasci 12/6 de junho de 1939. Ah, você fez aniversário agora. Acabei de completar 82 anos. Ah, que bom, parabéns. Eu acho que nós falamos isso na reunião, né? Isso. Então tá ótimo. Quanto tempo você mora aqui na região? Eu mudei para cá, para a região do Butantã, em 1978. Você Então, lá morava vão onde antes? 43 anos de residência aqui no Jardim City Caxingui. City Caxingui. Você morava onde, Nelson? Eu morava na Avenida Rebouças, né? Antes de mudar para cá. Uhum. E morava num apartamento muito bom, grande, que era antigo, mas primeiro eles reduziram a Avenida Rebouças para 2 pistas e aquela alameda de árvores que havia na avenida, maravilhosa, acabou, né? E o trânsito aumentou de uma forma estrondosa. Em frente ao meu apartamento tinha um sinal de trânsito e os caminhões, que na época subiam a Avenida Rebouças, brecavam em cima do sinal ou então davam a continuidade da sua viagem a partir do sinal e não havia quem dormisse mais no apartamento. Isso era noite e dia. Certo. E o cheiro de CO2 no apartamento, que ficava no fundo do prédio, começou a ficar insuportável. Uma das tardes da minha vida que eu voltei para casa para descansar um pouco, depois de um dia estafante de trabalho, falei, vou dormir um pouco. Não consegui dormir. Naquele dia, eu resolvi, vou mudar daqui. E aí comecei a procurar um terreno para construir uma casa, que era o nosso sonho, o nosso desejo. Incrível, já colocando uma ideia da região aqui, né, que não havia terreno disponível para comprar. Na época, em 1973, na década de 70, não tinha terreno disponível. Terrenos bons era mosca branca, como se fala. Acabei comprando o terreno aí no Jardim Caxingui por conta de uma oportunidade. O dono do terreno que queria construir a casa, com a mulher, resolveu mudar para o interior do estado, e aí o terreno ficou disponível e eu comprei. Você tem uma ideia de quanto tempo isso faz? A rua, que é a Rua Ministro Alfredo Nassi, que é a rua da Casa do Sertanista, não era calçada na época, Débora. Um fato curioso, né? E aí, com alegria, antes de começar a construção, uns 3, 4 meses depois da compra do terreno, asfaltaram a rua, pô, né? E o que melhorou muito, né? É seu pedido? E um fato, não foi o meu pedido, não, foi coincidência. Uhum. Coincidência feliz. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus e velada por Nossa Senhora. Uma coisa curiosa da época também era a questão da enchente do Pirajussara. A Avenida Eliseu, na época, né, nem me lembro se tinha esse nome, acho que tinha. Não tinha. Era a Avenida Pirajussara, chamava ela inteira. Era Avenida Pirajussara, tem razão. Ela era uma mão só asfaltada, a outra era de terra. E aí inundava toda aquela região, e acho que uma rua antes da minha ficava cheio d'água. Você não podia vir para casa por aquele lado lá. Você tinha só que chegar no meu terreno, na minha casa em construção, pela Avenida Francisco Morato. E isso durou muito tempo até canalizarem o rio, né?
Você tem uma ideia muito interessante, bastante viva também, da minha estada aqui no Butantã. O vizinho, que tinha uma chácara, tinha 3 terrenos grandes ali no sítio Caxingui, ele tinha um zelador, um cara que cuidava das plantas dele lá, Sim. e no terreno tinha uma vaca. A vaca dava leite e a gente chegou a tomar leite da vaca nos primeiros tempos, na época que a gente mudou para cá. Mudei, verifiquei isso aos poucos, né? Com a família, que era composta de 6 pessoas, eu, minha mulher, meus 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, ainda todos crianças, né? Mudei para um bairro bucólico, lindo, que a gente aprendeu a gostar muito e a conviver. Os passeios pelas ruas da região e as visitas à casa do sertanista, toda cheia de árvores, era uma coisa muito gostosa de se fazer. Passávamos tardes, finais de tardes maravilhosos naquele cenário. O museu ainda não tinha aquela cerca no entorno, que ao mesmo tempo que protege o parque, na verdade deixa a comunidade separada de alguma forma daquele lugar aprazível. Curioso é que tinha uma árvore maravilhosa no meio, que era um tronco muito torto, e a criançada, os meus filhos, todos os meninos e as meninas, adoravam subir naquela árvore, ficar sentado naquela árvore durante as tardes de verão. Mesmo no inverno a gente passava por lá, era uma maravilha. E não tem Então, mais o aquela bairro... árvore? Não entendi. Não tem mais aquela árvore? Não, não tem. A árvore caiu, ela era muito torta, sabe? E acabou não se aguentando e acabou caindo. Aos poucos a gente foi se adaptando aí a essa vida nova. A minha família toda, né, do entorno, pai, mãe, tios, etc. Mas você vai comprar um terreno no fim do mundo, é longe. Nossa, essa longura era uma questão muito debatida por todos, muito falada, né? E no fim acabou se dando conta que meu pai até me dizia isso muito, é longe do quê? Depende do que você tem perto. Se você está morando na casa... É verdade. E nos empregos que eu trabalhei, tanto na RCA, na RCA Victor, né, como na Alcoa, eles ficavam relativamente perto dos lugares onde eu morava. Onde eu morei sempre, né, quase metade da minha vida morando aqui. E a outra empresa que eu acabei trabalhando, que foi a última empresa antes de eu sair e montar um escritório de advocacia, foi a Maná. E a Maná ficava lá no Parque São Domingos, que era facílimo de chegar lá, a partir da minha casa, era pegar a Marginal, em 15 minutos estava lá na Maná, num prédio maravilhoso que o Dr. Cardoso engendrou, que era um prédio quadrado, né, com um teto retrátil em cima, e ele desenhou aquilo tão bem. Ele não era arquiteto, mas era engenheiro agrônomo, mas era um homem extraordinário, de uma visão espetacular. Montou um prédio que era uma delícia, não tinha ar-condicionado no prédio, não precisava. Era só abrir e fechar o telhado enorme, retrátil, e você abrir as janelas ou fechar as janelas conforme o tempo, você tinha uma circulação de ar maravilhosa. Fiquei lá há muitos anos, e aí, ao me aposentar, montei um escritório que rodou pela cidade em vários lugares, e agora, atualmente, o escritório funciona na minha casa como é o costume dos tempos modernos, né? Certo. Celular é uma coisa interessante. A minha filha mais nova mora em Nova York e eu fui lá, né, uma ocasião, visitá-la. Falei, filha, eu preciso comprar outro laptop, que roubaram o meu laptop. Pai, vamos no escritório da Apple aí, para conversar. Aqui perto da minha casa tem um escritório, a gente vai lá
e uma loja da Apple e a gente vê o que compra. Aí a moça que me atendeu perguntou: o que o senhor precisa? Eu preciso trocar o laptop. O que o senhor faz? Eu sou advogado, faço isso, aquilo. Recitei as coisas que eu fazia normalmente. Compre um celular. Foi a solução que ela deu. O celular de hoje, já naquela época, isso já faz algum tempo, era tão poderoso quanto um laptop, né? E é o instrumento meu de trabalho, é essa coisa que vive acoplada na gente. É verdade. E para contar uma coisa para você, o meu celular tem vida própria, é um ser inteligente, ele se esconde, some e não sei onde vai parar, difícil de achar. E ele é uma criatura também muito interessante que tem vontade própria. Ele pula das minhas mãos para o chão. Você põe ele na mesa, ele pula da mesa no chão também. É curiosíssimo ele. Ele é esperto, ele quer brincar de pega-pega. Doutor Nelson, então, me fala sobre a sua entrada na associação comercial, né? E você é do Rotary, né? Também? Eu cheguei por influência de frequência no Instituto de Engenharia, eu fui sócio agregado lá do Instituto de Engenharia por conta de um grupo que falava de meio ambiente. Uma das minhas especialidades é a questão ambiental. Estudei bastante por conta da Alcoa e por conta da Maná, minha entrada nessa área ambiental foi muito forte e eu acabei estudando o assunto, fui para os Estados Unidos e olhei essa questão ambiental sob o ponto de vista internacional, inclusive, e achei maravilhoso essa experiência. E meio ambiente, Débora, entra no sangue, sabe? É como cachaça. Você não abandona mais de jeito nenhum essa questão, né? E acabei dando até a aula de direito ambiental. Eu fui professor de direito comercial da FMU, acabei dando aula de direito ambiental. E esse viés da minha vida, essa especialidade, se tornou aqui no Butantã um paradigma, algo a seguir. Comecei a trabalhar na comunidade, no bairro, e acabei ajudando a fundar a Associação dos Amigos do Bairro City Caxingui, que pela primeira vez começou a plantar árvores no bairro. Eu morei acho que uns 15 anos, mais ou menos, e não se fazia nada no bairro. Aí fundamos a associação, e a associação, as primeiras propostas que eu fiz lá, vamos dar uma olhada no nosso verde e melhorar isso que já temos aqui, que é encantador. E acabei tendo até uma questão interessante na prefeitura, discutindo lá com os agrônomos encarregados, eles me falaram: olha, não tem muda. Como não, pô? Nós compramos muda. Não tem lugar para plantar. Como não, pô? A gente aponta os lugares para você. E acabei fazendo um programa de plantio de 30 árvores lá no City Caxingui, né? E com os lugares marcados. Escolhi os lugares a dedo, não era difícil, não tinha buraco já de árvore sem árvore, tinha calçada sem árvore, tinha praça sem árvore e assim por diante. Então plantamos, o primeiro plantio foi de 30 árvores. Aí fiz um arremedo de um documento de adoção, dizendo que o morador da casa da rua X, no número Y, estava adotando uma sibipiruna, ou qualquer árvore, que eu não me lembro quais eram, mas as árvores que a gente ia plantar em cada uma daquelas casas. Contratamos um conjunto que fazia seresta na época em São Paulo. Eu já tinha muita vivência de música por conta da RCA, né? Contratamos e ia entregar aquele arremedo de documento oficial de adoção para o dono da casa e cantar uma música na frente da casa dele. Curioso da história
é que a prefeitura terceirizou o plantio e conseguiram plantar apenas em 2 lugares dos 30 que eu havia dado. Plantaram em lugares diferentes. Então, aquela história que o agrônomo falou, não tem lugar para plantar, eles acharam mais 28 lugares. Aí o agrônomo lá se desculpou, né? O senhor vai desculpar porque plantamos em lugar errado. Vocês acabaram com a minha serenata, né? A serenata foi feita no bairro, nas ruas, mas sem endereço certo. E acabamos por dizer para ele, você nos fez um favor. Estão aqui mais 28 mudas, agora plante nos lugares onde a gente tinha marcado para fazer o plantio. E isso tem, vamos dizer assim, mantido essa questão de ambiente e de plantio. Eu não tenho a conta certa não, Débora, mas eu acho que a gente já chegou para perto de umas 800 árvores plantadas no entorno do meu bairro do Jardim City Caxingui. Você está contando avenidas, aquelas que nós plantamos ali? Já, contando com essa que a gente plantou. Agora, o último plantio, e aqui na Associação Comercial, que eu orgulhosamente participo como conselheiro, estou aqui na sala do superintendente, fazendo essa entrevista muito prazerosa e honrosa contigo. Eu comecei a me entender por conta do Clube Paineiras do Morumbi, que tinha diversos amigos da Associação Comercial lá de Pinheiros, e convidaram para participar lá da Associação Comercial. Eu participei um pouco, cheguei até a conviver com o Ricardo lá, enquanto ele era o Ricardo Granja, que era superintendente lá. Mas desisti, achei que as propostas lá eram propostas, não estavam bem dentro do perfil que eu imaginava representar dentro da Associação Comercial, desisti, não acabei me associando à associação definitivamente. Quando o Ricardo mudou para cá, para Sudoeste, né, que hoje é o nome da Distrital, ele me convidou novamente para fazer parte da associação, eu aceitei e pouco tempo depois me convidou para ser conselheiro e já estou aqui vou completar o 5º ano de conselheiro dentro da Associação Comercial. E dentro da minha possibilidade, eu ainda continuo trabalhando com a minha idade, acho definitivamente que o ensinamento chinês é básico. Você não sabe se o chinês filósofo está trabalhando ou está se divertindo. Você olha para ele está de um jeito ou do outro. E eu sigo à risca isso e procuro me divertir com tudo que eu faço, de modo que o trabalho fica prazeroso e a repercussão dele é muito boa e você consegue fazer mais coisas com um espírito alegre e contente, né? Frustrações? Posso falar uma coisa? Frustrações tem, existe. Posso falar uma coisa? Eu falo assim para minha filha, faça igual o cachorro policial. O cachorro policial, o pessoal pensa que ele, né, corre, vai lá, vai pegar a droga, sei lá, porque ele sabe. Não, ele está brincando, na verdade. Então, ele é treinado para pegar aquilo, mas ele está brincando. Então, eu amo trabalhar também. E, para mim, o trabalho sempre foi uma diversão. Adorava chegar no trabalho, odiava o final de semana, férias e feriados, né? E eu gosto de trabalhar. Para mim, trabalho também é uma diversão. Isso é muito bom que você falou, né? Que as pessoas sigam. É estimulante você trabalhar com alegria no coração, com certeza daquilo que está fazendo, mas o convencimento dos, vamos dizer assim, clientes, né? Todos são clientes seus de alguma forma ou de outra, tanto profissionalmente como no voluntariado. Considero que você tem que enxergar as pessoas como um cliente das suas ideias. Achei que o curso que todo mundo tem que fazer, Débora, é de marketing. Você acaba vendendo alguma coisa, sempre, né? Ou você está vendendo suas ideias, ou você está vendendo a sua pessoa, ou você está vendendo alguma coisa, você está vendendo. Então, marketing é um curso fantástico e eu, além de direito, fiz administração de empresas.
E além, ao fazer administração de empresas, eu estudei muito marketing e acho que é a segunda matéria que você deve ter. Você pode ser advogado, mas estude marketing. Você pode ser engenheiro, mas estude marketing. Você pode ser jornalista, mas estude marketing. Sem marketing, a questão não anda para frente. Né? Ele está em tudo, então, né? é tudo. Aqui na Associação Comercial, eu tenho feito como programa já, esse é o 5º ano que a gente faz seguido, a Semana do Meio Ambiente, que se consiste em uma palestra. Né? Este ano a palestra foi virtual. Recebemos aí um arquiteto que cuida do plano diretor da cidade de São Paulo, ele é versado nessa matéria, e ele nos falou sobre plano diretor e comércio, né? Dando uma ideia muito interessante de que existe dentro do plano diretor mecanismos para suportar, auxiliar e ajudar o comércio a se colocar em relação a um bairro, a qualquer bairro da cidade de São Paulo. Então, explicou isso para nós. Então, a palestra foi o primeiro evento na Semana do Meio Ambiente. O Dia do Meio Ambiente é 5 de junho, sempre. É um dia estabelecido pela ONU Mundial. E aí ele falou sobre isso. Na sequência, nós convidamos 2 colégios, o Colégio Objetivo, que é aqui da região, fica aí na sua Vila Sônia, né? E o Marechal, que é uma escola pública do município de São Paulo, participou com a proposta dos alunos desenharem alguma coisa e redigirem alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Certo. Aí um grupo de conselheiros vai julgar essas redações e as 3 primeiras de cada escola, na versão do desenho e na versão da redação, vão ganhar prêmios as pessoas que fizeram as melhores redações. E, por último, a gente faz sempre um dia de plantio. Nós escolhemos, neste ano, o último dia, o dia 5, que foi no sábado, e convidamos os conselheiros, os moradores do bairro e mais pessoas que estavam no entorno, pessoal da guarita, lá, dos guardas do bairro. Tivemos 21 pessoas plantando 25 pés de limão no entorno da Praça Badibaci. Aí está uma história curiosa, né? Por que pé de limão? Pé de limão não tem nada que ver com árvore de flor, nem nada. Mas foi as mudas que a gente conseguiu. Pedir para a prefeitura, já tenho lá um processo de um pedido de 50 mudas, que na burocracia impede de ser terminado esse pedido. Uma coisa aí, fácil, né? É simples, pois eles têm o Semucan aí. Eu acho que das 800 árvores que nós plantamos, pelo menos umas 500 são lá do Semucan. E o Semucan é um viveiro municipal que fornece mudas, mas está lá bloqueado por uma burocracia que eu julgo muito inadequada. Burocracia é algo necessário na nossa vida, mas o exagero dela prejudica qualquer atividade que você queira desenvolver. Aí o que aconteceu? Outro fato curioso. Eu estava lá na Eliseu, andando pela pista lá, né, fazendo um pouco de caminhada. Aí encontrei umas moças amarrando lá as parreiras que tem naquelas pérgolas que eles construíram lá. Ué, escuta, vocês estão amarrando aí? O que estão fazendo? Nós estamos cuidando daqui disso, 2 moças. Eu falei, de onde vocês são? Vocês são aqui da região? Não, nós somos do Tabuão. Nós somos de uma ONG que faz esse trabalho de manutenção das árvores. Olha que interessante, né? E eu estava com o celular no bolso, não tirei fotografia e não falei mais nada com ela. 200 metros para frente, eu estava me arrependendo de não ter registrado o fato para futuras qualquer referências ou qualquer coisa assim. Ando mais 100 metros, outro grupo fazendo a mesma coisa. Aí encontrei o José Martins e uma mulher que é líder do grupo lá, que chama Titi, o apelido dela é Titi.
que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos amarrando aqui. Aí o José Martins falou, esse pé aqui de maracujá, que já está bem alto, né? Fui eu que plantei, estou cuidando de amarrar ele para ele subir. Você precisa dar uma ajuda um pouco para a planta para ela chegar lá em cima. E conversa, eu plantei muita árvore aqui na região. O senhor quer muda de árvore? Eu falei, quero, pô. Estou precisando de, no mínimo, 50 mudas. Tá bom, a gente fornece. Aí eles fizeram a gentileza de levar até a minha casa 50 mudas pequenas de limão. Pô. Ele falou, é o que eu tenho. Falei, bom, é o que eu vou plantar. Pô. Que legal. Tenho certeza, Débora, você vai assistir isso ainda, daqui a alguns anos, quando os pés de limão estiverem frutificando lá, dando limão, nós vamos derrubar o mercado internacional de limão. Olha, dada a produção vastíssima que nós vamos ter no Jardim City Caximbi. É uma brincadeira que eu faço. Eu acho que eu vou botar o meu nome lá na plantinha, na muda. Pode pôr. Eu vou pegar os limões lá. Esses são meus. Pode pôr. Aí, nessas brincadeiras, todo um fato curioso da forma que o José e o grupo lá dessa ONG. Aí até perguntei para ele, escuta, o que você é? Você é agrônomo, é alguma coisa? Não, eu sou físico. Não, é interessantíssimo, com a mão tudo suja de terra, né? Um físico com a mão suja de terra. E sujar a mão de terra ao plantar é um fato muito curioso, que o plantio de uma árvore te dá uma sensação de pertencimento duplo. Você acaba passando por aquela planta, aquela árvore que você plantou no ano passado, há 10 anos atrás, e fala, quem plantou essa foi eu. Sempre dá uma relação bionívoca, digamos assim, entre a pessoa e a planta, né? Mas é muito curioso, né, o plantio do limão, né? Nós já plantamos árvores frutíferas, já plantamos árvores com semente por conta dos passarinhos, já plantamos árvores de flores e já plantamos árvores pura e simplesmente de enfeite, né? Tem muita árvore. Uhum. Nós fizemos aqui no Butantã, esse é um fato curioso, que eu tentei ver se outros bairros nos imitavam, fizemos uma proposta, o nosso bairro é um bairro fechado relativamente, são só 9 ruas, né? Aí tinha muita invasão no bairro de automóvel, caminhão, ônibus, que não tinham nada que circular dentro do bairro, que é residencial, né? Aí nós apresentamos para a subprefeitura e para o CET um projeto que na Europa chama moderação de tráfego, né? Uhum. Traffic calming chama na Europa. Copiamos esse projeto europeu e conseguimos, depois de 8 anos de luta, implantar no City Caxingui a moderação de tráfego, que consiste em você diminuir a entrada e a saída das ruas do bairro. Isso criou, Débora, cerca de 30 pedaços de canteiros, digamos assim, para você plantar mais árvores. Aí, nesses canteiros novos, que eu fiz questão de quebrar o asfalto embaixo que tinha, né, para deixar a raiz da árvore livre para crescer, nós plantamos árvore em todos eles. E ainda tem espaço para plantar mais limão lá, ou outra coisa. De modo que, como você falou, eu tenho muitas histórias para contar em relação à região aqui, mas eu queria, vamos dizer assim, abordar um aspecto interessante do Butantã. Eu comprei esse livro aqui, né, que é da Maria José Silva Querido, Butantã e suas veredas. Guia cultural e turístico, e que você tem também. Até marquei aqui, para fazer o nosso trabalho lá. Marquei aqui. Interessantíssimo o livro, né? Uhum. Que ele faz o que o Ricardo, como superintendente aqui da Distrital Sudoeste da Associação Comercial e como ex-subprefeito, nos chamou a atenção sobre isso. Uhum.
O Butantã surpreende, em primeiro lugar, pelo tamanho e pela população. Sim. Butantã é composto de micro-regiões, é o próprio Butantã, tem um bairro chamado Butantã, tem Morumbi, tem Rio Pequeno, tem Raposo Tavares e tem Jaguaré. Vila Sônia. Jaguaré. E o Jaguaré também. E a avaliação que eu tenho visto é de mais ou menos 500 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade inteira, o próprio Butantã. E ele é rico, Aí, ele é rico. E riquíssimo, né? Riquíssimo. Há muita referência a esse respeito, e uma delas, muito desagradável, é feita por um ex-subprefeito que dizia que para o lado de cá do rio não se pode comparar com o lado de lá do rio. Eu acho que era uma ideia da cabeça dele com a qual eu não concordo absolutamente. Né? Mas o que ele Se quis você dizer? pegar... ele achava que ele tinha que desenvolver o Butantã. Ele não era daqui do Butantã, foi nomeado como subprefeito e ele queria desenvolver o Butantã, como se o Butantã não fosse desenvolvido, o que achava um erro de apreciação. Ele devia entender melhor o bairro que ele estava dirigindo como político do executivo e descobrir que nós, em saúde, educação, transporte, pontes, túneis, lazer, esporte, imprensa, sistema hidrográfico, igrejas e comércio, nós temos um mundo do lado de cá do rio, um mundo riquíssimo, como você bem disse, em todos os aspectos que você queira considerar. Você pegar a saúde, por exemplo, você tem um hospital Albert Einstein aqui do lado de cá, você tem o hospital Darcy Vargas. O melhor, referência mundial. Referência mundial. Você tem educação, faculdades do lado de cá, você tem a cidade universitária, que é do Butantã. Não precisa falar mais nada. Você falar em transporte, a linha 4 amarela está aqui, ingressando no nosso bairro. Você falar em pontes, desse livro da Querido aqui, as pontes todas que você tem, são dezenas de pontes que cruzam o rio, dando acesso ao Butantã. Você falar em esporte e lazer, você tem o estádio do São Paulo, precisa dizer alguma coisa mais do que isso? Não. Você tem aquele gigante lá do Morumbi, faz parte do nosso Butantã. Você, em matéria de lazer, se for começar a olhar as praças que você tem o Parque da Previdência, você tem o Parque Júlio Prestes, você tem a Casa da Cultura, você tem, certo? Você tem os céus, você tem, né? Tem mais de um céu aqui na região, que é uma invenção da Marta Suplicy, muito acho boa. Que são 5 céus aqui, né? Eu acho que eu não tenho a conta direito, mas eu sei que são muitos, que são organismos de ensino um passo à frente das escolas antigas, né? Você falar de imprensa, você tem a Rádio Bandeirantes aqui, instalada aqui no bairro. Você falar de imprensa, você tem o Grupo 1 de jornais que pertence aqui à região e tem o Jornal do Butantã. Né? Se você falar do sistema hidrográfico, você cai o queixo. Você tem 2 rios aqui nos limites do bairro, que é o Tietê e o Pinheiros, e tem o Pirajussara. Aqui, Nelson, muitas nascentes. Muitas nascentes tem aqui. Você tem o Rio Caxingui, daí para frente. Né? Se você falar em igrejas, tem igrejas fantásticas aqui. A igreja lá na Francisco Morato faz ponto muito interessante. A igreja que é em louvor a Santo Antônio. Santo Antônio do Caxingui. Do Santo Antônio do Caxingui. E daí para frente. E abordando o tema que nos é mais caro, em função da nossa ligação com a associação comercial, o comércio. Né? O que você tem?
você tem aqui o shopping Butantã, que é um shopping de nível médio, popular, Uhum. mas é muito importante na região. Você tem o Jardim Sul aqui, você tem o JK, o Shopping JK também, que faz parte daqui da região, e assim por diante, né? Então, o comércio de grande escala está aqui instalado. Tem o Raposo aqui, né? O Sim, Shopping o Raposo, Shopping Raposo. e assim por diante. Sem E falar o em... Continental também, que pertence à nossa região, que é lá no Jaguaré, Shopping Continental. Shopping Continental, sem falar nas redes, né? Carrefour e outras, Quitais, Extra, do Grupo Pão de Açúcar. Aqui na Raposo Tavares é um comércio de grandes proporções, um atrás do outro. Leroy Mas o que é mais... casas de construção, tem muitas aqui. Muito bom. Mas o que é mais rico, cara, Débora, é o comércio pequeno e médio. Esse floresce na região inteira. Você pega a Teodoro Sampaio, você pega a avenida, você pega aqui do lado do metrô, da estação Butantã do metrô, e começa a somar as lojas que tem e a diversidade de serviços e de produtos oferecidos, é um trabalho para nós, da Distrital Sudoeste, maiúsculo. Eu tenho conversado com o Ricardo muito sobre esse tema, dizendo assim: Ricardo, a gente precisa associar mais comerciantes à associação comercial, porque tem muita gente aqui na região. Como a associação inclui prestador de serviço, então a escala aumenta assim geometricamente em função do público que nós temos que nos atender. Não queria me alongar mais, não. Eu acho que pode se alongar. Isso que era em princípio que eu pensei em falar, né? Para contribuir com esse exercício muito bem engendrado da sua parte, de construir um pouco da história do Butantã a partir dos seus mais próximos, né? A partir do pessoal da Associação Comercial. Eu queria desejar a todos assim uma belíssima semana, um belíssimo mês. Nós temos aí um inverno pela frente que é muito gostoso, é a estação de contraponto do verão e do outono, que precisa ser aproveitado, nada como uma boa taça de vinho nessa época, né? Acabei descobrindo que eu tenho um vinho em Portugal que chama Terra, então estou comprando, é muito de boa qualidade. E, por incrível que pareça, andando aí para os supermercados da região, descobri aqui na Corifeu de Azevedo do Marques uma outra loja que vende vinhos, que tem um vinho francês chamado Barthès. Então, eu tenho um vinho chamado Terra e um vinho chamado Barthès, os dois muito bons, nada melhor do que taças dele no inverno para nos alegrar a vida. Terra quero te dar... Pode falar. Quero te dar um abraço muito forte e dizer que tive muita satisfação em participar do seu programa. Tá, me fala uma coisa, Terra Bart é qual procedência? Eu acho que Terra é português, né? Basicamente, mas não tenho muita certeza, não fui longe suficiente para saber a ascendência, né? Na minha cidade natal, que é Itapetininga, os meus avós moraram lá a vida inteira, né? E dizem que o meu avô, que chamava Miguel, foi o fundador de São Miguel Arcanjo. Não tenho certeza disso, nunca pude confirmar isso, mas era uma família muito bem colocada na região. E Bart é um sobrenome alemão. O meu avô era comerciante, farmacêutico na cidade, de muito prestígio, tinha uma farmácia muito boa.
e era um grande político e um empreendedor como nunca vi ninguém. A primeira coisa que ele fez foi comprar uns 30 alqueires de terra muito próximos do centro da cidade e fundar a Vila Bart, que foi um sucesso muito grande. Hoje é um bairro de nível médio para alto, né? Está muito bem colocado em Itapetininga. Então, os dois sobrenomes, Terra e Bart, são tradicionais na cidade de Itapetininga. O que me levaram a aceitar a proposta da construtora, que usou um terreno meu para construir 2 prédios lá, chamar o prédio de Terra Bart Residência. Então, o nome da família está consagrado na cidade e acho que 1 ou 2 apartamentos foram vendidos lá por conta do nome, não mais do que isso. Um abraço. Muito obrigada, um grande abraço para você e até a próxima reunião, né? Tá bom, um abraço. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Até logo.